sejam bem-vindos novamente ao Tecno Etc. Eu sou o Alan e hoje eu tô aqui com o Steam Controller, o primeiro hardware criado aí pela Valve, que é a empresa que criou a Steam. E bom, é um controle que chamou bastante atenção e gerou bastante polêmica pelo seu design um pouco diferente, como vocês podem ver aqui na caixa. Primeiramente eu vou fazer bem rapidinho o unboxing dele e falar um pouquinho sobre as minhas impressões sobre o controle, porque, bom, ele tá para chegar oficialmente no Brasil, né? Ele é importada essa unidade aqui, veio lá de fora dos Estados Unidos, e muita gente está curiosa, até porque ele exatamente tem essas coisas diferentes. Será que ele vale a pena realmente? Enfim, essa unidade aqui é do Matheus Oliveira, ele me emprestou aqui para fazer a análise, né? O mesmo Matheus que participa do Dual Boot, não deixe de ouvir o podcast aí do Tecno Etc. E bom, a caixa dele é bem simples, como vocês podem ver, é bem assim, interessante, tem um design bem clean, como a própria Steam tem. Então você tem aqui essa sleevezinha, que é fácil de tirar, e dentro dela, vou só chegar isso aqui pro lado, dentro dela você tem até as instruções aqui do controle, outros dados, enfim. E aqui inclusive tem o precinho dele que foi de $50, e sim, ele custa $50. Ninguém sabe quanto vai custar aqui no Brasil, mas provavelmente vai ser uma nota preta, né? Mas enfim. Enfim, a gente tem a caixa dele e dentro da caixa dele a gente tem todo o conteúdo e o controle, né? Entre os conteúdos que a gente tem na caixa, a gente tem aqui o cabo USB, que é um cabo USB do tipo micro USB, desses de celular, que você pode usar para ligar ele diretamente no computador via cabo, se você não quiser ligar pela versão wireless, fazer atualizações, enfim, só conectar ele no computador. Então você usa esse cabo aqui. Além disso, a gente também tem aqui um dongle, né? Se você já tem um modem da D-Link antigo, você vai até entender como é que é isso aqui, porque é basicamente um extensor. Você liga ele no seu computador e você coloca o adaptador wireless dele aqui, então você acaba criando uma extensão para melhorar o sinal. É meio desnecessário, mas se você quiser ficar mostrando ele na sua mesa, você pode, porque você conecta isso aqui, que é um adaptador wireless. Sim, ele não é um controle Bluetooth, infelizmente, então ele não serve para vários computadores de modo geral. Você tem que ter esse donglezinho USB e é assim, inclusive, que ele conecta. Então, se você quiser botar ele na sua mesa, você pode botar dessa forma, ou então você pode usar ele diretamente no seu buraco USB normal, na porta USB, como um adaptador de mouse, enfim, outros controles. Então, infelizmente, ele não é Bluetooth, né? Achei uma furada aí da Valve, mas fazer o quê? Eles têm que começar de alguma forma, né? Além disso, a gente também tem toda a documentação que vem com o aparelho, que, enfim, o brilho está muito forte aqui, mas vocês estão vendo mais ou menos, mas é um guia de inicialização e um guia rápido aqui. Então esse é o conteúdo que vem na caixa. É claro que o mais importante não pode faltar, que é o próprio Steam Controller, que está aqui. Ele cabe direitinho dentro da caixa e vocês já podem ver que ele tem um design bem diferente, né? Ele é todo preto, né? Tem esse preto fosco com preto black piano, que é uma opção bem ruim na minha opinião, porque você vai ficar metendo o dedo aqui e ele vai ficar manchando toda hora. Inclusive eu fiz o máximo possível para limpar ele, mas ele ainda assim está sujo, então assim, sei lá, meio furado nesse aspecto. O plástico dele, assim, eu sei que é uma péssima comparação porque a maioria das pessoas não teve essa experiência, mas eu achei o controle dele muito parecido com o do Ouya, que é um plástico que eu não diria que é um plástico tão bom quanto o do Xbox 360, mas é um plástico que também não é super vagabundo que nesses controles, sei lá, de R$20 que você compra por aí. Então assim, ele é intermediário nesse aspecto. Mas ele tá aqui, vocês estão vendo que ele tem um design bem diferente, como eu já tinha falado anteriormente. Primeiro, que o analógico dele fica bem na parte central do controle, bem nessa parte interna. E os botões, que são o mesmo padrão, inclusive, do Xbox 360, que é o controle mais ou menos padrão do PC, né, o 360 e Xbox One. Então, se você for controlar o analógico e os botões, você fica até numa posição meio estranha. Não vou dizer que é a posição mais confortável do mundo, mas você acaba se acostumando. Mas fica esses ovos aqui, né? O pegador dele fica bem no meio da frente. Então você acaba, sei lá, não é super confortável, mas também não é horrível, como eu imaginei que fosse ser logo de cara. Além disso, a gente tem o botão aqui de Start Back, né? Assim como o do Xbox, e o botão de Home, que é o botão que você entra na Steam, conecta ele e tudo mais. Calma que eu já vou falar desses dois aqui. Aqui na parte de cima dele, a gente tem o conector micro USB dele, além dos botões do tipo LR, né? Aqui que são clicáveis, e os gatilhos dele, que são bem ok, eu diria. Os gatilhos do Xbox One e do 360, na minha opinião, são melhores. Eles são curtos e, sei lá, eu não acho que a qualidade deles seja tão boa assim. É ok. É um controle razoável de um modo geral, não é nada assim demais. Mas antes de falar da parte aqui da frente, vamos falar só aqui de trás para finalizar. A gente tem isso aqui que são dois botões também. Para quem joga muito jogo de corrida, é bem interessante, ou quem já viu o controle Elite do Xbox One, ele tem dois botões aqui
que são como se fossem botões de borboleta para você passar a marcha do carro. Claro, isso pode ser usado para qualquer tipo de jogo, mas você tem 2 botões. Então se você estiver segurando ele num jogo de corrida, você vai acelerar aqui nos gatilhos e você vai passar de marcha aqui atrás, o que eu acho extremamente confortável se você gosta de jogo de corrida. E ele tem um botãozinho aqui embaixo que é bem prático, que, ó, você sai a tampinha e tará, você tem a entrada de pilhas. Pois é, ele usa pilhas. Eu não sei porque que o mercado gosta tanto de pilha, mas ele não tem bateria e até onde eu sei ele não tem opção nenhuma de bateria, então é pilha mesmo que você vai ter que usar. A durabilidade dele é razoável, assim como de um controle do Xbox 360 e tudo mais, mas é prático até. O controle do Wii, pra quem conhece, é um controle horrível em termos de você tirar as pilhas, dá muito trabalho. Esse aqui é bem prático. E é claro, a gente tem o mais importante, o mais, que traz mais curiosidade das pessoas, que são os 2 analógicos extras, digamos assim, né? Não é bem analógico. Você tem aqui um D-pad, né? Aquele típico para com o jogo de luta, jogos clássicos, né? Que usa só os direcionais. E ele é clicável. Assim, é difícil falar. Eu diria que um controle do Nintendinho, por exemplo, ou Super Nintendo, é muito melhor. Não tem nem comparação isso aqui. Você vai e clica. E ele tem clique, mas eu não consigo ver ninguém jogando um jogo de luta, por exemplo, nesse controle, porque não dá pra fazer, por exemplo, um Hadouken aqui. É muito estranho o controle nesse aspecto. Então ele é clicável e, enfim, você pode clicar, ele tem os direcionais e você ao mesmo tempo pode usar ele como touch, como mouse também. Assim como esse lado aqui, que também é clicável. Ele é um botão apenas, você não tem um clique direcional como nos outros. Assim, você pode fazer cliques localizados, mas a questão é que o objetivo dele não é para ser exatamente direcional. E a questão é que, assim como no controle do Wii, você pode usar ele como um mouse ou um trackball. Então você usa isso para dar scroll, para rolar e tudo mais. Quem viu um controle da HTC Vive sabe que ele tem uma coisa semelhante aqui também. Então é aquela coisa, é um botão clicável que vibra, ele tem suporte tátil, ou seja, ele te dá um feedback do que está acontecendo. Mas, enfim, eu não diria que é o melhor controle do mundo, assim. Ele é um controle estranho, de modo geral. A maioria dos gamers não está acostumado com esse tipo de controle, mas você pode fazer os cliques aqui e usar ele como mouse e tudo mais. E a gente vai mostrar um pouquinho mais dele já, de como ele funciona. Mas no geral, o controle é esse, assim, o design dele é esse. É um controle tranquilo de segurar, mas ele tem esses botões que são realmente meio estranhos. Mas, enfim, vamos ver ele em ação agora. Opa, e aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Matheus e eu vou estar falando agora para vocês da parte de software do Steam Controller. A interface essencial para você mexer nele com melhor conforto e coisa do tipo é a própria Big Picture da própria Steam. Nelas tem uma interface que é voltada mais para o menu de console, para a pessoa que quer jogar confortável, sentada no sofá, sem ter que pegar teclado e mouse e coisa do tipo. Bom, a gente pode começar aqui mostrando as principais configurações do Steam Controller fora do jogo, que são a configuração para área de trabalho, a configuração do Big Picture e a configuração dos atalhos da própria Steam. As configurações para área de trabalho vão dizer o que cada botão do seu controle vai fazer quando você não estiver jogando e não estiver com a Steam no modo Big Picture. Por exemplo, você pode ver ali que o D-pad está com o rolar para cima, para baixo, coisa do tipo. Que tem o page down, page up, espaço e enter nos botões de face, os botões do mouse são os gatilhos e coisa do tipo. Já no modo Big Picture, você vai ver que é basicamente as funções da própria Steam e que você pode alterar os atalhos de acordo com o que você estiver fazendo. Por exemplo, ali está no modo padrão, mas se a gente vier aqui, a gente pode colocar no modo de navegador, o que vai funcionar, e você vai ver que tem ali opções agora para abrir os favoritos, abrir o menu, voltar e confirmar. A gente pode colocar aqui, que é um modo de mouse, mas não é algo muito utilizado. E como as coisas vão funcionar quando tiver o teclado nativo da Steam para você editar pelo controle quando você precisar. Por exemplo, quando você está fazendo uma pesquisa na internet, ou coisa do tipo. Ou mesmo quando você está em algum jogo que ele te pede para colocar algum texto, para tu não ter que pegar o teclado, ligar o teclado, você pode usar o teclado na própria tela usando o controle da Steam. Bom, para mostrar o funcionamento do controle dentro de um jogo, eu escolhi aqui o Age of Mythology Extended Edition, que é um jogo que normalmente as pessoas nunca pensariam em jogar com controle, mas que o controle da Steam torna isso muito prático e fácil. Primeiro, a gente aperta o botão da Steam no meio do controle, e ele vai trazer a interface da Steam. Aí você vem em configurações do controle e aperta
botão X. E aí você vai ver aqui que existem as configurações recomendadas, que o desenvolvedor mesmo pode fazer, as configurações que você criou, e as da comunidade, que é uma parte muito legal do software do controle da Steam, que você pode simplesmente baixar a configuração de outro usuário. Então a gente vai escolher aqui essa aqui, que eu dei uma testada e vi que funciona relativamente bem. Você pode ver que ele vai ter ali os botões relativos ao jogo. Você controla o mouse, usa os gatilhos para fazer os cliques, tem ali um botão para desselecionar unidades, encontrar umas unidades específicas, voltar para sua base, coisas do tipo. É um jogo de estratégia, então pode esperar que ele não seria facilmente jogado, ó. Aqui eu consigo mexer no menu com uma facilidade incrível, só usando o touchpad. Muito bom. E bom, agora a gente está aqui dentro do jogo e você pode ver que, olha, é muito fácil você selecionar suas unidades. Você pode selecionar de todos os jeitos possível, como se estivesse usando um mouse, e jogar facilmente. Você consegue escolher o que cada unidade vai fazer, você consegue controlar a interface do jogo. Esse modo aqui é muito bom, porque ele configura o D-pad para uma área específica da tela. Então se eu encosto meu dedo no D-pad, ele já vem aqui, ó, para a parte que eu vou fazer as unidades. Tudo isso você pode configurar e você pode baixar também pelo workshop da Steam para o controle, o que é muito bom. E aqui eu consigo controlar a câmera usando o analógico, o mouse usando um dos touchpads. Os botões estão configurados para fazer coisas específicas. Pode ver que é perfeitamente jogável. Eu não precisaria de um teclado e de um mouse para jogar um jogo de estratégia, que é um gênero meio que a galera considera impensável jogar usando um controle e não um teclado e mouse. Mas bom, vamos dar uma olhada aqui em outro jogo para mostrar o que mais esse controle pode fazer. E bom, gente, agora eu tô aqui no Hack and Slash. Esse aqui é o Darksiders 2 Definitive Edition, que é a versão remasterizada e tal. E aqui, como vocês podem ver, eu tô usando o meu controle no modo que simula o controle de Xbox. Então ali, se você reparar, eu tenho o RT e todos os meus botões estão configurados exatamente como seria no controle de Xbox, sabe? Você vê que aparece ali, aqui LB, o RB, todos os comandos de Xbox, como se fosse o controle de Xbox da Microsoft oficial certinho. Porém, e se eu quiser, por exemplo... Vamos fingir que isso não aconteceu. Porém, e se eu quisesse um pouco mais de controles, um pouco mais de atalhos que o controle não pode me oferecer? O que eu posso fazer? Eu posso apertar aqui o botão da Steam no meio do controle, vir aqui em configuração do controle e simplesmente botar o meu controle num modo que ele simule um teclado. Eu venho aqui e coloco o teclado WASD e mouse. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais de como você pode configurar esse controle. Por exemplo, aqui eu posso dizer o que esses botões vão ser. Os botões de face podem servir como direcional, como botões, como funções do mouse, alavanca, câmera, movimentação. Vamos deixar ele aqui em botões. E agora vamos dar uma olhada no que eles podem servir exatamente. Aqui, como vocês podem ver, ele pode ser qualquer botão do teclado. Ele pode ser também os botões do mouse. Aqui ele me dá suporte, por exemplo, ao mouse de 5 botões, mais a simulação de scroll do mouse para cima e para baixo, além de funções específicas como abrir o teclado, tirar uma print, mostrar onde está o cursor do mouse, pesquisar alguma coisa, desligar e mexer na opção de player nativo de música da Steam. Fora isso, ele também pode simular botões do controle do próprio Xbox. Aqui você pode ver que ele tem tipo a função de simular um analógico colocado para uma direção específica e coisa do tipo. Para que isso serve? Porque alguns jogos permitem você misturar. Tipo assim, eu quero que meu analógico funcione como analógico de Xbox, mas que o meu start do controle seja o enter do teclado. Tem jogos que permitem que você faça isso. Então você pode ter uma infinidade de comandos e controles diferentes. Além disso, você ainda pode usar um modo multi-botões apertando o Y. E esse botão aqui, que antes só estava simulando o R do teclado, agora está simulando o T. Eu posso botar para ele simular o Y também. Eu posso configurar isso para qualquer botão do controle da Steam. Inclusive, por exemplo, os touchpads. E eu venho nessa configuração aqui e vocês podem ver que aqui ele está simulando um D-pad. Por exemplo, os controles do Super Nintendo, Mega Drive, coisas do tipo. Ou até mesmo os controles mais modernos continuam tendo a presença de um digital. E aqui também ele está botando os números, por exemplo, que seriam os atalhos. Aqui eu posso botar se ele requer um clique, porque como é um touchpad eu posso simplesmente deslizar meu dedo e ele fazer a ação, o que não é o caso, porque a gente quer que ele funcione como um D-pad. E até a disposição, se ele vai simular o analógico, se ele vai funcionar como se fosse um D-pad em cruz, se ele vai funcionar com radial com sobreposição, que seria tendo diagonais. Você pode definir a zona morta, onde você vai ter que apertar exatamente para ele considerar um clique, o que é muita função. Aqui, por exemplo, ele está simulando o mouse, e o clique do botão, ele está simulando o E do teclado. Está no modo trackball, torna muito mais confortável você jogar. Por exemplo, você pode simplesmente deslizar o dedo, ele vai jogar a mira inteira para um lado ou a mira inteira para o outro lado. Sempre você tem que ficar com o dedo no canto que você quer virar, como se fosse um analógico, que é muito mais confortável no computador, em jogos que requerem mais precisão. Bom, fora isso, a gente ainda pode vir aqui em opções do controle e ativar a emulação de vibração. O controle tem vibração, só que ela funciona de um jeito diferente. Os controles normais, como o do PS4, do Xbox One ou mesmo do PS3 e do 360, tinham motores nos pegadores do controle. E o Steam Controller tem esses motores embaixo dos touchpads.
touchpads, então você sente a vibração com a palma da mão e com seus polegares, que dá uma experiência um tanto quanto diferente. Aqui você pode controlar a intensidade da vibração, sendo ela de baixíssima a altíssima, e essa função 8-bit, vai saber. Vou deixar aqui em padrão, ok. Ele é compatível com praticamente qualquer jogo que aceite o overlay da Steam, então você não precisa se preocupar com será que o jogo é compatível com o controle, porque mesmo que ele não seja compatível com controles, como é o caso do Age of Mythology, você vai poder jogar no modo de simulação de teclado. Um outro jogo onde se mostram interessantes as funções do Steam Controller é o Skyrim, pois quando você joga no controle, você perde acesso aos atalhos rápidos que você teria com o teclado usando o teclado numérico. Por exemplo, no Steam Controller, você pode simplesmente ter uma opção que cria um menu dentro do jogo em que você pode acessar todos os seus atalhos que estariam no teclado numérico, que é bem prático e bem útil. Outra configuração feita pelo próprio usuário também pode criar um outro menu rápido para você ter, por exemplo, aqui um inventário, suas magias, um mapa e os seus status. Tudo isso apenas usando os touchpads, que torna a experiência bem mais agradável do que depender do menu de favoritos da versão de console, não é mesmo? Então, essas são as funções atuais do Steam Controller. Eu digo atuais porque ele recebe diversos updates que trazem novas funções, a própria vibração chegou com uma atualização, e essa é a parte de customização. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Nossa seção de comentários está aí embaixo, caso tenha alguma dúvida, a gente vai responder sempre que possível. Espero que vocês tenham gostado, e para mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever no canal.